Às vezes, me parece ilusório que estejamos caminhando para o nosso progresso, enquanto humanidade, porque parece estarmos andando em círculos e nunca aprendemos com as dificuldades e tragédias. O ódio sempre presente, é tão grande a maldade. Somos um pouco maldade também. Me assusta ver quantos que se dizem cristãos terem tanto rancor, terem tanta necessidade de destruir quem pensa diferente. Querem se impor e calar os outros. Me parece que um destino ruim é sempre inevitável e que tentamos nos anestesiar, disse ao tentarmos crer que tudo ainda vai melhorar. Como sentir mais fé lá no fundo do meu coração? Será inevitável ainda afundarmos bastante na lama até que um dia, quem sabe, as coisas mudem por aqui? Não conseguimos ouvir o próximo por estarmos tão ligados a ideologias e alienados para elas. Sinto que caminhamos para uma realidade cada vez pior. Obrigada pelo belo trabalho que fazem. Com vocês. Na verdade, ela apresentou um desabafo, vamos dizer assim. Se vocês puderem comentar alguma coisa. Comento. Você tem razão. Se a humanidade não fosse uma humanidade composta de espíritos imortais, eu diria que a gente está andando em círculos e não caminha. Mas a doutrina espírita nos traz uma informação muito preciosa. Qual é a informação? Os espíritos de hoje não são os do passado. À medida que os espíritos vão acordando, vão despertando, vão se percebendo como indivíduos que podem ou devem se voltar para uma vida mais coletiva, mais fraterna, onde nós temos que nos dar as mãos e construirmos uma sociedade melhor, mais igualitária, mais harmoniosa, nós naturalmente vamos diminuindo a necessidade de encarnar neste lugar. Isso aqui é uma sala de aula, isso aqui não é a humanidade do universo, é uma sala de aula. A Divina trabalha com os meninos da alfabetização. Se alguém durante 20 anos visitasse a sala da Divina no mês de março, depois de 20 anos diria, meu Deus, mas essas crianças não aprendem, tem 20 anos que eu venho aqui e eles estão sempre na mesma lição, tem 20 anos, só que não são as mesmas crianças, cada ano é um monte de criança diferente. Então os espíritos, eles vão acordando, à medida que eles vão acordando, eles vão sendo conduzidos para outras sociedades com menos traumas, menos problemas do que a nossa. E para que a gente consiga se desembaraçar dessa sociedade, eu preciso de duas grandes condições. Capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17, primeiro parágrafo. Duas condições essenciais. Primeira, querer uma sociedade justa, equânime para todas as pessoas, como você bem lembrou. E segundo, acreditar em Deus e sua lei. Procurar a vivência da lei de Deus, sem querer rejeitar as religiões, odiar a Deus, querer destruir templos, querer fazer uma movimentação de apologia ao ateísmo. Então, nós precisamos ter, de um lado, a construção de uma sociedade justa, equânime, onde haja espaço para todo mundo, e, do outro lado, a preocupação com a conexão ao divino. Se eu tiver só conexão com o divino e não tiver conexão com o próximo, não vai. Se eu tiver só a conexão com o próximo, não tiver conexão com o divino, também não vai. Tem que ter os dois lados. Está lá no parágrafo 1º. E aí tem que vencer as imperfeições, o ódio, as paixões, a inveja e o orgulho, que está posto lá nesse texto de Kardec. Então, o que a gente vai perceber? Nós podemos sair dessa condição na medida em que nós
conseguimos nos desembaraçar da condição espiritual que nós estamos. Talvez um bom exemplo que a gente tenha para isso é uma pessoa cozinhando nhoque. Como é que a gente cozinha nhoque? A gente bota o nhoque todo na panela e bota para ferver, dentro da água, com sal. Quando o nhoque vai ficando pronto, você vai passando a escumadeira, vai tirando os que já estão prontos, jogando lá no molho para servir. Os que não cozinharam ainda estão no fundo. Então eu digo, nossa, mas esse nhoque não cozinha? Os que vão chegando agora vão para o fundo. Os que já foram bons vão sendo tirados. Então, a humanidade de hoje não é a humanidade do passado, é outra. E no período agora da transição planetária, houve uma enxurrada de entidades profundamente perturbadas que estão no planeta. Eles trazem ideologias absolutamente contrárias a ideias que o Cristo pregava. O Cristo falava do amor, eles falam do ódio. O Cristo propunha o perdão, eles falam da vingança. O Cristo falava de Deus como Pai, eles negam a existência do Criador. O Cristo falava de vida após a morte, eles ridicularizam a fé. Então você vê que nós estamos na efervescência de uma sociedade enlouquecida pela encarnação maciça de um monte de espírito profundamente atrasado, que precisa encarnar nesse momento, porque na medida em que a Terra vai fazer a sua transição, eles não terão chance para vir. E esse processo de perturbação, ele se inaugura conforme o parágrafo 21 da mensagem Regeneração da Humanidade, que no livro Obras Póstumas está na página 321. Então, aqui você tem uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade, do parágrafo 21 está dito: a regeneração iniciou há um século. Se você fizer as contas, bate na Revolução Francesa. Se pegar o livro A Gênese, capítulo 18, item 9, vai dizer que faz quase um século que a regeneração começou, ou seja, Revolução Francesa. Foi ali, com a eclosão do ateísmo, com a ruptura com a fé, com o desejo de construir uma sociedade sem Deus, que nós empurramos a humanidade no abismo da loucura. Então, nós estamos vivendo taxas de suicídio, de depressão, de ansiedade, de uma série de adoecimentos do campo mental, dificuldade de transtornos no campo mental. Por quê? Porque nós estamos distante da essência. Quando vamos conseguir a essência? Quando a gente se aproximar do próximo e quando se aproximar de Deus. É quando o nosso nhoque vai cozinhar. Enquanto a gente não conseguir isso, a gente vai ficando por aqui. E os que já conseguiram se sublimar estão do lado de fora, chamados no Apocalipse de os justos, que ficam do lado de lá, orando para que os sofrimentos da terra sejam menores e que a humanidade mais rapidamente passe para um novo estágio. Eles estão no Apocalipse também, os justos, o nhoque cozido.